Glória a Deus. Tá bom. Marcos capítulo de número 4. Vamos fazer menção desse texto a partir do verso de número 35. 4:35 de Marcos. Vamos ler alguns versículos aqui e depois nós leremos também um versículo no capítulo de número 5. Os irmãos que encontraram, digam amém. Diz-nos assim a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiam um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5, versículo de número 13. Capítulo 5 e o versículo de número 13. E Jesus logo lhe o permitiu, e, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Você diz amém? Amém. Se acomode, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Bom, meus amados irmãos, o texto em apreço tem a narrativa de um episódio que acontece e marca a vida dos discípulos, e o interessante é que é Jesus quem vai fazer isso, é Jesus quem vai, marcar a vida deles. Jesus estava pregando um sermão, como sempre, através de parábola, contando uma história fictícia de um homem que tinha uma terra e saiu a semear. E este homem, evidentemente, ele vai limpar essa terra, ele vai arar. A semente, se é para colher o fruto a curto, a médio ou a longo prazo, isso não é tão importante quanto o que acontece. Algumas sementes vai cair na beira do caminho, outra cai entre os espinhos, outra cai em cima dos pedregais e outra cai numa boa terra. E Jesus continua ensinando. O que ele quis dizer com isso? Qual é o objetivo desse sermão? Ensinar que a semente, a única coisa que difere aqui é o lugar onde a semente cai. O semeador é o mesmo e a semente também. Então vamos lá, uma aplicação do texto. O semeador representa o Espírito Santo, a semente representa a palavra. O semeador é o mesmo, representa o Espírito Santo. A semente é a palavra, é a mesma. O que difere é o lugar onde a semente cai, porque uma cai na beira do caminho, num lugar, o solo duro, onde não tem como cobrir, não tem como ela morrer. Se morre, não germina. Se germina, não brota. Se não brotar, não vai nascer, é evidente. Então essa que cai na beira do caminho não dá em nada, os pássaros vêm, comem. A outra cai entre os espinhos. Quando ela foi lançada, o espinho já estava lá. Os espinhos sabiam o potencial que aquela semente podia se tornar ou gerar. Então, quando a semente chega, o espinho cresce. O espinho cresce, sufoca a semente. O tempo passa, a semente morre sufocada. E a outra chama muito a minha atenção, porque a outra, ela cai entre os pedregais, mas não é literalmente em cima da pedra, porque a Bíblia diz: e logo cresceu porque não tinha raiz. Essa semente cai em um lugar onde é a terra em cima, superficial, e a pedra embaixo. Então ela não tem como crescer, não tem como se alimentar. Ela vai nascer, mas vai nascer rápido. Então, se ela não tem raiz, a Bíblia diz que o sol bate nessa plantação, nessa semente, onde brota. Logo nasceu, logo cresceu, mas não tinha raiz. E o sol, que é fundamental para toda a existência humana, o sol é fundamental para a fauna, para a flora, para a humanidade. O sol é fundamental, o sol é vida. E o sol deveria fazer bem para ela, mas como ela não tinha raiz, o sol acabou matando ela. É o que a Bíblia diz, porque não tinha raiz e logo secou.
Primeira coisa que eu aprendo no que Jesus está ensinando aqui é que quando não temos sementes, quando não temos raízes, quando não estamos enraizados, quando não temos base, aquilo que deve nos fortalecer, aquilo que deve nos dar vida, nos mata. A outra, ela cai numa boa terra e ela produz 100, 60, 30. E eu penso que isso aqui se refere à longevidade da vida, no começo da vida, no estado jovial, solteiro, né, está produzindo a 100 por hora, né, e vai, depois vem um casamento, vem os filhos, vem a responsabilidade, chega a idade, a mediana idade, e já não possui mais, já não produz mais a 100, mais a 60, o tempo passa e chega a terceira idade, e aí já não é mais nem 100 nem 60, já é 30, mas o importante é que na obra de Deus todo mundo continua produzindo sempre. Jesus está ensinando isso e ele vai objetivar aqui, falando sobre a parábola do grão e da mostarda, e ele dá um de repente. Jesus dá um de repente e fala assim: passemos para o outro lado. Jesus chegou apresentando um plano, Jesus chegou apresentando um propósito, uma intenção dele, um objetivo, um projeto. E o texto vai dizer: e naquele dia, sendo já tarde, disse, passemos para o outro lado. Mas vamos lá, passemos para a outra margem. A Bíblia está dizendo que era tarde, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: era tarde para quem? É evidente que não é para Jesus que é tarde. Quem está dizendo que é tarde aqui é o autor do livro, que leva o seu nome, é Marcos. João Marcos foi um homem escolhido pelo Senhor. João Marcos foi um homem que andou com Jesus, foi um homem que operou milagres, foi um homem que participou do ministério de Jesus, foi um homem que Jesus participou do ministério dele, falava com Jesus, ouvia Jesus, multiplicava pães ali com Jesus, ouvia Jesus, tinha comunhão com Jesus, foi escolhido por Jesus. Mas aqui nesse texto, a Bíblia deixa claro que ele está andando com Jesus e vivendo a vida segundo o seu relógio. E a primeira coisa que eu aprendo é que nós que fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus, para falar com o Senhor, para ouvirmos o Senhor, para vivermos no direcionamento do Senhor, não devemos viver a nossa vida baseado no nosso relógio. Porque o relógio é uma expressão que figura aqui a condição de limite ou tempo humano, e nós trabalhamos de forma que 24 horas é um dia, 30 dias é um mês, 12 meses é um ano, e 10 anos é uma década, e assim vai. Esse é o nosso perfil de sobrevivência, é a maneira que nos conduzimos ao tempo, né? Mas para Deus é completamente diferente a forma de agir e de lidar com o tempo. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então a primeira coisa que precisamos aprender aqui no início dessa mensagem é que não devemos viver uma vida com Deus e fazermos planos baseados apenas no nosso relógio ou no nosso tempo. Para muitas pessoas, quando chega o mês de outubro, novembro ou dezembro, não tem como abrir mais porta, não tem como arrumar emprego, as coisas já estão no período, o Brasil em si já está no período de festa, muitas coisas não podem acontecer, dependendo do estado da doença. Para algumas pessoas não tem mais como ter a cura, dependendo da idade, não tem mais como sobressair ou dar a volta por cima. Mas irmãos, Deus não vê as coisas como nós vemos. Deus vê diferente. Às vezes, o que é o fim para você pode ser apenas o começo para Deus. E então ele está dizendo: naquele dia era muito tarde. Eu entendo a razão, eu até entendo. Eu penso, logo tento compreender a razão de por que ele está dizendo que é tarde. Jesus geralmente pregava os seus sermões pela manhã ou pela tarde, e depois liberava as pessoas para ir para sua casa, voltar para suas cidades, comprar comida. Pela manhã e pela tarde, a maioria dos sermões de Jesus era nesse horário. Mas, com exceção de João capítulo 3, que Nicodemos procura ele à noite, e João capítulo de número 4, que a mulher encontra com ele meio-dia, na beira de um poço. Na maioria das vezes, eu penso, entendo, que Jesus pregava os seus sermões pela manhã, pela tarde, e liberava o povo. Os discípulos falavam: libera, Senhor, porque o horário já é avançado, para que eles possam voltar e comprar comida. Tá bom, mas por que aqui
vai acontecer essas circunstâncias. No meu ponto de vista, a Terra funciona como? Eu falava isso hoje. A Terra é um planeta que gira em torno do Sol e em torno de si mesmo. O sistema que faz a Terra funcionar é rotação e translação. Evidentemente, quem conhece aqui a região praiana ou nasceu em uma cidade praiana, sabe que todos os dias, entre 11 horas da manhã e meio-dia, acontece que a maré que está baixa, ela sobe. É exatamente neste momento que muitas pessoas se afogam, é exatamente que nesse momento que muitas pessoas passam por problemas em suas embarcações, ali à borda da praia, nas pescas. E então, quando ele diz, é tarde, não é hora de ir, eu penso, pelo que acontece, deu tempo de Jesus ir do outro lado e voltar, que era exatamente por volta desse horário, um horário impróprio para atravessar pela questão da maré subir, ter ressaca no mar, ou coisa do tipo. Mas quem está falando aqui não é um leigo, quem está falando aqui era um homem que entendia da pesca. Pescador não nasce pronto, pescador se torna. Todo mundo, para se tornar alguma coisa, precisa da arte da disciplina. Então, um pescador, para se tornar um pescador, ele não é só comprar uma varinha, um molinete, uma molineta e sentar lá no lago, no Pesque Pague ou no rio, onde tem muito peixe lá, jogar uma varinha e de repente pescar e dizer que é pescador. Não. O pescador, ele precisa primeiro aprender a nadar, porque ninguém que não sabe nadar pode ser um pescador. Se tiver em um rio, em cima de uma canoa, de qualquer embarcação e acontecer um acidente, ele precisa sobreviver. E aprender a nadar não é fácil. A prova é que eu acredito que todo mundo aqui, por exemplo, já teve a oportunidade de estar em uma piscina ou qualquer outro ambiente no rio e não sabe nadar, porque aprender a nadar não é fácil. Tem muita gente que fala que sabe nadar, mas se colocar na água, nada é igual pedra, afunda, porque nadar não é fácil. Então o pescador precisa primeiro aprender a nadar. Depois de aprender a nadar, o pescador, para se tornar um pescador, na disciplina, ele vai precisar conhecer a isca, que o peixe que ele quer pegar, come, o tamanho da isca. Ele precisa aprender a remar, controlar o barco, precisa aprender a lançar a rede, puxar a rede. Não é fácil jogar a rede. Esses dias atrás eu estava vendo uma pessoa jogando uma tarrafa e ela fica quase que de costa para o objetivo, pastor. E pega aquela tarrafa aqui no braço e na mão e faz que vai jogar para um lado e volta com impulso para o outro. E a tarrafa cai aberta e você vê ela afundando, ele vem devagarzinho, sem pressa, ela vai fechando com os chumbos na ponta, e daqui a pouco tem um monte de peixe se batendo, a tarrafada foi boa, mas porque ele aprendeu a jogar a tarrafa. Em compensação, tem pessoas que jogam a tarrafa que ela cai de um jeito na água, que só misericórdia, porque precisa da arte da disciplina para aprender as coisas. Ninguém é alguma coisa antes de passar pela disciplina e se tornar. Então, para ele se tornar pescador, ele teve que passar por isso. Para se tornar um pescador, ele teve que aprender que peixe bom só tem em águas profundas. Peixe bom não tem água rasa. Por quê? Porque água rasa tem pouco oxigênio, é muito suja e muito quente. Peixe bom é em águas profundas, águas frias, água com muito oxigênio. Outra coisa, pescador precisa ter paciência, porque joga lá a isca e tem que esperar um bom tempo. Tem até um ditado lá em São Paulo que fala assim: tá nervoso? Vai pescar. Que é para a pessoa ter paciência mesmo e deixar o estresse passar. Outra coisa, o pescador precisa aprender que ele não pode querer trazer o peixe de qualquer forma, senão o peixe foge do anzol, senão o peixe sai. Tem que ter um cuidado, tem que ter paciência. Pescador não pode ficar falando em cima do barco, porque pode espantar os peixes, é ou não é? E a última coisa, o pescador ele precisa olhar a condição do tempo. Tem pescador que é tão bom que ele olha para o céu e fala: hoje o mar está bom para peixe, e dá certo, porque para pescar precisa aprender primeiro a disciplina para se tornar um pescador, um bom pescador. Quem está falando aqui agora, é tarde, não é hora de ir, é um pescador que sabe das condições do tempo, sabe do que enfrentar pela frente, mas quem apresentou o projeto não foi o pescador. Quem apresentou o projeto foi Deus, através de Jesus. Presta atenção numa coisa: as coisas de Deus sempre frustrará, sempre irá contrastar com o que a gente entende, com o que a gente pensa e com o que a gente sabe. Deus não trabalha com a mesma lógica, com a lógica humana. Você pode pensar uma coisa e a Bíblia
Bíblia deixa claro: assim como é distante a terra para o céu, assim sois os vossos pensamentos distante dos meus pensamentos, diz o Senhor. Enquanto eles estão achando que não era hora de ir, porque ia enfrentar uma tempestade no mar, Jesus apresentou um plano: vamos para o outro lado. O plano não é dos discípulos, o plano é de Jesus. A ideia não é dos discípulos, a ideia é de Jesus. E quando a ideia é de Jesus, pode até estar cercada de riscos, que ela vai dar certo. As coisas de Deus não decepcionam, os planos de Deus não frustram, os planos de Deus não envergonham ninguém. Se Deus lhe apresentou um plano e lhe chamou para um projeto em meio à sua obra, abrace de olho fechado, que até o que é para dar errado vai dar certo. Se você não sabia, Ele vai te capacitar. Se você não tem condição, Ele vai preparar alguém para te ajudar. Se você não conseguir, Ele vai levantar o recurso. Mas uma coisa é certa: os planos de Deus não ficarão frustrados em sua vida. Ô glória, presta atenção nisso aqui. O que acontece? É tarde. Ele tinha uma opinião, ele tinha uma convicção baseada em suas experiências. A vida nos traz tanta experiência. Tem pessoas que são tão experientes que ela chega perto de uma pessoa, conversa 5 minutos com ela e fala: está mentindo, é interesseiro. Sim ou não? Não acredito naquilo. Por quê? Porque a vida tornou aquela pessoa experiente. Não é fácil de dobrar, não é fácil de enganar, não é fácil ludibriar uma pessoa experiente. Este homem tem experiências e está falando: não é a hora de atravessar, é tarde, não é a hora de ir. Mas Jesus apresentou: eu quero ir para o outro lado. Sabe por quê, irmãos? Porque, presta atenção nisso aqui que é muito sério. Aprenda uma coisa: o propósito deverá ser sempre maior do que a luta. No dia que a luta for maior do que os teus propósitos, ela vai lhe vencer, ela vai lhe colocar no chão. Mas enquanto os seus propósitos for maior do que a sua luta, você vai vencer, vai lutar e vai viver de glória em glória, sabendo que o seu propósito não é recuar, o seu propósito não é parar, o seu propósito não é desistir, o seu propósito é continuar executando aquilo para o qual Deus lhe escolheu e lhe chamou para fazer. Observe o que acontece. A Bíblia deixa claro, o verso de número 36, eles chegaram a essa convicção, mas o verso 36 diz: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo no barco, assim como estavam. Eles levaram consigo, e havia também com ele outros barquinhos. Olha isso aqui. E eles, deixando a multidão. Tem pessoas que deixam Jesus para ficar com o que a multidão está falando. Eles deixaram a multidão para ficar com o que Jesus estava propondo. Tem pessoas que deixam de acreditar no que Jesus disse para acreditar no que a maioria está falando. Tem até um ditado aí fora que diz: a voz do povo é a voz de Deus. A Bíblia me mostra que sempre que o povo teve que exercer a sua voz, o povo errou em suas escolhas. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela é singular. Mas quando ela fala, treme a base das estruturas humanas. A gente sente queimar o coração, como os discípulos sentiam no caminho de Emaús. Quando Deus fala, o coração quebranta. Quando Deus fala, a alma treme. Quando Deus fala, o espírito se alegra. Essa multidão que anda falando palavras contrárias e colocando os empecilhos, lhe mostrando os obstáculos, não pertence à voz de Deus. A voz de Deus é encorajadora, a voz de Deus é fortalecedora, a voz de Deus anima, a voz de Deus alegra, a voz de Deus levanta, a voz de Deus te coloca de pé e não prostrada. E eles deixando a multidão, eles deixaram a multidão para ficar com o que Jesus estava propondo. E a Bíblia deixa claro: eles levaram Jesus no barco como estava. E havia também com ele, olha, presta atenção nisso aqui. E havia com ele, está no singular. E havia também com ele outros barquinhos, plural. E havia também com ele quem? Com Jesus. E havia também com ele outros barquinhos. Pense comigo isso aqui. É razoável pensar como eu penso. Jesus tinha outras opções. Jesus tinha outros barquinhos para escolher. A Bíblia dizia: havia com ele outros barquinhos. Mas ele escolheu aquele. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Vocês sabem quem era? Quem representa aquele barquinho que Jesus escolheu? Eu
e você. Jesus tinha outras opções, mas escolheu aquela. Eu quero dizer que em meio a muitas opções, o Senhor escolheu você. Em meio a muitas opções, o Senhor escolheu você para sentar aqui, para adorá-lo, para executar a sua obra, para glorificar. As dificuldades vêm, mas Ele te escolheu, te deu um banho de sangue, colocou o seu nome no livro da vida, te chama pelo nome, te presenteou com o Espírito Santo, e de glória em glória Ele vai abençoando a sua vida. Ei, o Ronaldinho poderia estar aqui, o Neymar poderia estar aqui, e muitas outras pessoas com fama e com dinheiro, mas não está. Sabe por quê? Porque o Senhor nos escolheu. Você é privilegiado. O Deus que te escolheu é maior que tudo. Vamos continuar? Escolheu eles. Deixa claro, barquinho. Por que a Bíblia deixa claro que é barquinho? Barquinho é uma embarcação aquática, é um transporte aquático, certo? Mas por que a Bíblia deixa claro que é barquinho? Presta atenção, para a gente entender. Pequeno, não cabe muita coisa e não pode ir muito longe. Por que esse barquinho nos representa? Sem Jesus. Pequeno, não cabe muita coisa e não pode ir muito longe. Isso é aplicado diretamente ao ser humano. O ser humano é pequeno demais. Ainda hoje nós falávamos aqui na hora do almoço um pouco sobre o universo, né? Em meio de bilhões de galáxias, né? Em meio de bilhões de galáxias, o Senhor escolheu uma para nos presentear, a Via Láctea. A Via Láctea é a nossa galáxia no sistema solar, que contém o nosso sistema solar, que é Sol, Lua, estrelas e 8 planetas, já que Plutão não é mais planeta, é planetoide, certo? Da Terra para a Lua é 384 milhões de quilômetros. É não sei quantos anos-luz, aproximadamente 6 meses de viagem para chegar na Lua. É distante? Sim ou não? Da Terra para Mercúrio, então, planeta quente, que não tem ninguém lá, muito próximo do Sol, ninguém. Para Marte, estão estudando a possibilidade de um dia habitarem lá, ou de colocarem pessoas para habitarem lá. Descobriram a possibilidade hipotética de haver água em Marte. Mas só quem foi lá até agora foi robôs. Para trás aqui, até chegar Urano, Plutão, Netuno, planetas gelados, gasosos, muitos anos. Para algum deles você tem que viajar à velocidade da luz, 48 anos para chegar lá. Aí Jesus escolheu o planeta Terra, maravilhoso, o terceiro do sistema solar, depois do Sol, aquecido, com camada de ozônio, com oxigênio, com ser humano, respirando, pulsando o sangue, batendo o coração, e estabeleceu uma igreja para adorar e glorificar. Agora eu te pergunto, o que você significa no espaço? Nada. Nada. O Sol, presta atenção nisso aqui, pode pesquisar se quiser, o Google dá a resposta também. O Sol, a nossa Terra é grande, sim ou não? A Terra é grande, sim ou não? É grande, sim ou não? Pois o Sol, a Terra cabe 1.300 vezes dentro do Sol. A nossa Terra cabe 1.300 vezes dentro do Sol. E já foi confirmado que o Sol no universo é uma estrela anã. Pense no tamanho de Deus e pense no seu tamanho. A insignificância é enorme, anos-luz, a nossa insignificância. Aí Jesus vem, me escolhe. Não, você não vai ser nem jogador de futebol, nem pagodeiro, nem nada. Você vai ser crente, pastor e vai pregar minha palavra. Acabou, você escolhe e chama. Glória, aleluia. Eu vou te colocar para liderar, eu vou te colocar para cantar no Umaderm, eu vou te colocar para reger o Faderv, eu vou te colocar para pastorear, para auxiliar, eu vou te colocar para trabalhar na sonoplastia, eu vou te colocar para trabalhar, para tocar na banda, para ser músico da igreja. O Senhor nos escolheu quando não éramos nada. O salmista Davi diz que nós ainda éramos informe, nós ainda éramos zigoto quando Deus nos escolheu. Pronto. Nem embrião éramos ainda.
E Ele nos escolheu e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso é muito sério, porque o diabo tem tentado aniquilar, calar, destruir, sumir com o plano de Deus na cabeça, no entendimento e na vida de alguém. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer que você foi a escolha que Ele fez. Estou sentindo Jesus aqui. Mas era pequeno. Aí Jesus escolheu e entrou dentro do barco, irmãos. Jesus entrou dentro do barco e falou, vamos para o outro lado. E quando o barquinho é pequeno, não cabe muita coisa, não pode ir muito longe. Um barquinho não pode atravessar o mar, um barquinho não pode atravessar o oceano, se Jesus estiver fora. Porque se Jesus estiver dentro, é o suficiente. Jesus entrou e falou, vamos para o outro lado. Eles entraram. Eles não sabiam de nada. Repita comigo, eles não sabiam de nada. Porque nem tudo que Deus quer fazer, irmão, nem tudo que Deus está fazendo, Deus tem que nos explicar. Quem entende isso? Ah, mas eu não estou entendendo. Continua fazendo a obra de Deus, servindo ao Senhor com alegria, com fidelidade, que você vai ver a glória de Deus naquilo que você não entende. Acabou e pronto. Você não tem que entender tudo. E Deus não nos deve satisfação alguma. Tem até um hino que diz aí que Ele achou graça em mim. Eu vi alguém cantando um hino esses dias atrás, que diz que Ele achou graça em mim. Aí eu pergunto, quando isso? Graça é favor não merecido. Quando Deus pode achar isso em mim? O miserável. Quem aqui compraria 100 quilos de terra de cemitério? Alguém aqui investiria toda a fortuna que você tem, toda a riqueza que você tem, em 100 quilos de terra de cemitério? Alguém aqui compraria? Alguém aqui daria 100 mil reais? Vamos colocar um valor baixo. 100 mil reais em 100 quilos de terra de cemitério? Que valor tem terra de cemitério? Nenhum. É o que somos. A Bíblia disse, do pó a gente veio, para o pó a gente vai voltar, a gente é nada. Mas Jesus investiu tudo na gente. Vamos objetivar? Aí a Bíblia diz que Jesus entrou no barco, eles ignoraram o plano deles e decidiu ir com Jesus. Jesus entrou no barco, olha para cá. Jesus entrou no barco, vai em direção ao lugar desconhecido para eles. Mas o propósito sempre deve ser maior do que a luta. Jesus entrou no barco, é como se eu estivesse vendo isso aqui. É um barco de pesca pequeno. De repente alguém pega o remo, o outro pega o outro remo, alguém pega lá alguma coisa no barco. Jesus olha para um lado, olha para o outro, não tem nada para fazer, deita e vai descansar. Sabe por que Jesus deitou e foi descansar? Porque não tinha nada para ele fazer. Deitou e foi descansar. Alguém está controlando o barco, alguém está guiando. Aprenda uma coisa: se Jesus te chamou para uma obra, não controle as coisas. Jesus está controlando o barco porque Jesus está dormindo, porque tem alguém controlando o barco, tem alguém guiando o barco. E quando eu controlo, Jesus descansa. Enquanto o controle estiver nas minhas mãos, Ele descansa, porque Jesus dormindo no barco não é ausência de presença, é ausência de ação. Jesus está, mas não está fazendo nada. Jesus não te chamou para entrar na sua vida e ficar sem fazer o que Ele quer fazer. Mas se você estiver agindo, Ele não vai fazer. Se você deixar Ele assumir o controle, Ele vai começar a fazer alguma coisa. Jesus está descansando no barco. E Jesus está no barco é o suficiente para as ondas virem, sim ou não? Aí a Bíblia diz que o vento vem. Toda embarcação aquática, ela precisa do vento. O vento é fundamental. Assim mesmo é a vida da gente, irmão. A gente precisa de vento para ir para frente. Grave isso. Você precisa de vento para ir para frente. O vento pode ser contrário. O vento pode ser de cauda, de proa, como quiser. Toda embarcação, ela pode enfrentar o vento que for, mas ela rompe o vento e vai para frente. Sim ou não? Sim, porque o vento ajuda a embarcação a ir para frente. O vento não foi chamado, não aparece para fazer a embarcação voltar. O vento é contrário. O vento é contrário para quem quer ir para frente. Se você retroceder, ele se torna a favor. Todo o vento é favorável para quem quer retroceder. Ele ajuda a retroceder. Mas se você continuar trabalhando, você vai romper o vento e usar ele para ir para frente. Vento é uma ferramenta que o Senhor coloca no meio de nós para nos fazer ir para frente. Use o vento para ir para frente. Sabe o que eu aprendo? Escute.
O vento vem. O vento vai ajudar a embarcação a continuar. Imediatamente o vento envolve a água forma ondas, e a Bíblia diz que a onda batia no barco, a onda batia e entrava no barco, e a onda batia e passava por cima do barco. Será que a onda era grande? Sim ou não? Sim. Jesus está como? Dormindo. O barco está balançando. Presta atenção numa coisa: toda embarcação aquática tem um casco oval. Toda embarcação aquática tem um casco oval. Para que serve aquele casco oval da embarcação aquática? Primeiro, equilíbrio. Balança, balança, mas não tomba. Segundo, estabilidade. Balança, balança, mas vai ficar sempre em cima da água. E terceiro, segurança. Enquanto balançar, tiver equilíbrio e ficar em cima da água, quem está dentro está seguro. Só que a água vem e começa a comprometer essas coisas na embarcação, porque a água começa a entrar no barco. Barco não foi feito para ficar com água dentro. Logo, Jesus está descansando, e aqueles discípulos esqueceram quem conduziram eles até ali, de quem é o plano de eles estar ali, para onde eles estão indo, o que eles vão fazer. Eles esqueceram de tudo e começou a olhar para as ondas entrando no barco, olhar para os problemas de sua embarcação. Se Deus te chamou, tire o olho dos problemas circunstanciais, olhe para Jesus, que Ele é o socorro e a solução que você precisa. Eu vou até conjecturar aqui, eu quero dar uma alusão. Eu penso que eles estão se virando, trabalhando para tirar a água do barco, porque ninguém vai se render. Uma coisa que o vento causa, por exemplo, é a separação, a desunião, porque ninguém que está com o barco enfrentando água e vento balançando, vai ficar todo mundo juntinho. Se ficar todo mundo juntinho, vai pender o barco para um lado ou para o outro. Eles vão ver a situação acontecer, evidentemente que eles vão tentar tirar água. Está tentando tirar água, está trabalhando, Jesus no barco e eles trabalhando, e não vence. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver fazendo com Jesus, descansando, você só faz, você só trabalha, nada dá certo. Enquanto Jesus não estiver no controle, nada dá certo. Você trabalha e não tem resultados. Mas eu quero objetivar. Aí a Bíblia diz: alguém teve uma ideia brilhante. Levante a sua mão à direita em nome de Jesus. Você que pode, faça isso. Eu profetizo que a circunstância em que você está vivendo não irás fazer você retroceder. Você não irá retroceder, mas Deus vai te dar uma ideia brilhante. Você acredita que Deus vai te dar uma ideia brilhante? Você vai dar a volta por cima? Veio uma ideia do céu, irmãos. Tem ideia do céu descendo para alguém aqui, viu? Tem sabedoria do céu te direcionando, aleluia, oh glória. Uma ideia brilhante vai surgir no teu caminho, aleluia, glória a Deus. Se prepara, porque essa semana vai acontecer alguma coisa baseado na palavra que Deus está liberando para você aqui hoje. Alguém teve uma ideia brilhante. Qual é a ideia? Jesus está aqui. Olha a ideia, simples. Porque depois que a ideia do céu vem, parece que é simples, mas se estiver olhando para as circunstâncias, não vem ideia nenhuma, não vem direcionamento nenhum, não vem norte nenhum. Mas depois que o céu dá, as coisas se tornam fáceis. Jesus está aqui, vamos chamar ele. Eles tiveram uma convicção. Sabe a convicção que eles tiveram? Vamos morrer, vamos morrer. Mas antes do barco afundar, eles decidiram chamar por Jesus. E aqui fica uma vertente. Chamar Jesus depois que o barco afunda, não é? Tem um monte de gente que espera o barco afundar, aí depois vem: restitui, eu quero de volta o que é meu. Por que não chamou Jesus antes de o barco afundar, da tragédia acontecer, das coisas piorarem? Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: eis que estou à porta. Se você chamar, se você clamar, tudo que você precisa é orar. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Ei,
Pega isso aqui. Eles decidiram clamar. E eles chegaram com a convicção, seu clamor foi sincero. Às vezes, irmão, nós oramos para Deus cheio de palavras, assim, dando aquela volta. Eles chegaram: Senhor, nós estamos perecendo, o Senhor não está preocupado com isso? Vai todo mundo morrer aqui. Eles focaram tanto o problema, as problemáticas, as circunstâncias, que a oração dele, entre aspas, foi uma oração ignorante. Quem ora muito para o problema se torna ignorante quanto às coisas de Deus. Como é que alguém que criou o mar vai morrer afogado por ele? Como é que alguém que tinha capacidade de andar por cima do mar vai morrer afogado por ele? Ah, Senhor, vai morrer todo mundo aqui afogado. O Senhor está preocupado com isso não? Aí a Bíblia diz: e despertaram-no. Isso é plural. Não é despertaram, é despertaram-no. Plural. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando a igreja se une em oração, quando a igreja decide orar, quando a família decide orar, quando a casa decide orar, quando o casal decide orar, tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. Deus quer mudar sua casa. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua família, Deus quer mudar as suas coisas. Pega na mão do seu esposo, na mão da sua esposa, na mão dos seus filhos, dobra o joelho no pé da tua cama e ora a Deus. Deus vai descer, Deus vai entrar, vai fazer alguma coisa e vai mudar a situação. Eu parto para a conclusão, tudo isso porque eles não entendiam o propósito de Jesus ali. Eles não sabiam de nada até agora. Senhor, vamos morrer. Jesus se levantou. Irmãos, o vento está envolvendo a água está entrando no barco. Se eles morrem ali, eles não iam morrer pelo redemoinho, o vento não ia levar eles. Se eles morrem ali, eles iam morrer afogados, sim ou não? Sim ou não? Quem morre afogado tem por inimigo a água ou o vento? Rápido, quem morre afogado tem por inimigo a água ou o vento? Eles estão olhando a água como inimigo. Aí desperta Jesus, aí a Bíblia diz: e Jesus despertando, repreendeu o vento. Eles estão olhando a água como inimigo, e a Bíblia diz: e Jesus despertando, repreendeu o vento. Sabe por quê? A água eles viam, tentavam manipular. O vento não. O vento você sopra, você ouve a voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Isso quer dizer que existem problemas em nossas vidas que é de origem espiritual. Mas a Bíblia diz que quando Jesus despertou, repreendeu o vento. Sabe por quê? Porque quando ele se levanta, ele vai direto na raiz do problema. Às vezes você está focando alguém, uma pessoa, uma situação, uma circunstância. De repente aquela pessoa está só sendo usada por um vento invisível que você não conseguiu enxergar. É boa, é gente boa, vai dar certo. Mas se você orar, Deus vai na raiz do problema e vai colocar as coisas no lugar. Eu parto para a conclusão. Acalmou o vento, repreendeu eles. Aí a Bíblia diz, vamos ao capítulo 5. E chegaram à outra margem do mar. Eles chegaram do outro lado. Tudo aconteceu para eles não chegar. Estava tudo acontecendo para eles não chegarem. Mas eles chegaram. Estava tudo conspirando para eles não chegarem. Mas eles chegaram. Sabe por quê? Porque o plano não era humano, o plano era divino. Não foi Jesus que estava embarcando em uma ideia dos discípulos. Eram os discípulos que estavam embarcando em um projeto divino. Eles conseguiram chegar do outro lado. E depois que eles chegam do outro lado, o que acontece? Quando Jesus sai do barco, que pisa na terra, um endemoniado, um homem endemoniado, que outra hora tinha família, sai dos sepulcros, vem em direção a Jesus. Ele vem correndo, Jesus já o repreende, ele dobra os joelhos. O que viesse fazer aqui, Jesus, filho do Deus Altíssimo, viesse me atormentar antes do tempo? Presta atenção nisso aqui. Aí ele dobrou os joelhos, e a Bíblia deixa claro que Jesus começa a conversar com aquele homem. Espera aí, como é seu nome? É Legião, porque somos muitos. Sabe quem era esse homem? A Bíblia deixa claro a partir do versículo de número 3,
Esse homem morava no sepulcro da cidade, que era o cemitério da cidade. Nem quem morria podia ser enterrado em paz. Porque tem um homem, todo ser humano precisa, além da água, né? Que é a molécula de hidrogênio e a de oxigênio, H2O, além da água, a gente precisa de ferro, proteína, carboidrato, coisas que a gente encontra na carne e assim vai, né? No alimento. Esse homem perdeu a família. Esse homem, um dia ele tinha família. Ele teve família. Perdeu a família. Depois de perder a família, perdeu os amigos. Está morando no sepulcro da cidade, no cemitério da cidade. E outra coisa, ninguém conseguia prender, porque prendia ele, colocava em uma cela, ele estourava as algemas, quebrava a cela. Ninguém conseguia prender o homem. Presta atenção, a Bíblia diz que ninguém conseguia amansá-lo também, está no versículo de número 4, no seu verso final. Ninguém conseguia amansar, a gente só não amansa o que é bravo. Ninguém conseguia prender, ninguém conseguia amansar, ninguém conseguia alimentar. Ele está morando no cemitério. Outra coisa, eu sou nascido em Salvador, com todo respeito aos baianos aqui. Eu sou nascido em Salvador, eu falo com propriedade. Que a maioria dos meus parentes, principalmente tios, avós, é de religião afro, da Umbanda, do Candomblé. E muitos deles, quando faz o pacto lá com os espíritos do mal, para receber alguma entidade que eles chamam de guias, alguns deles se trancam em um quartinho, outros têm que fazer serviços macabros, e às vezes para receber 2, 3 ou 5 entidades, eles vão ao cemitério como restos mortais. Quem tem 5 demônios no corpo, é muito endemoniado ou não? Sim ou não? Imagina esse homem, quem tem 100 demônios no corpo, é muito endemoniado? Sim ou não? Imagina esse homem, que só ele tinha quase 2.000. Ele mudou a história da cidade. Esse homem andava de dia e de noite, bradando, gritando, imune à dor, ferindo-se com pedras e gritando. O judeu, na maioria dos seus trabalhos, a maioria das vezes, o trabalho do judeu era lavoura, era o campo, era apacentar, trabalho que exige sair de manhã, de madrugada. Agora imagine a casa, que nem todas elas eram de alvenaria, muitas delas eram tipo de sapê, ou eram tendas. Um homem desse que ninguém conseguia prender numa cela, invadia uma casa, praticava um canibalismo e ninguém conseguia prender aquele homem. A cidade está em terror, porque tem um homem que está extremamente endemoniado, ninguém prende, ninguém amansa, ninguém algema, ninguém contém. Ele anda subindo, descendo no meio das casas, gritando, fazendo arruaça, mora no cemitério e ninguém consegue controlar. Gadara era uma terra pertencente a Israel. Em Israel não poderia ter porco. Foi o tipo de lei da vigilância sanitária que Deus estabeleceu através de Moisés para o povo caminhar no deserto, porque o verme da carne de porco subia ao cérebro das pessoas e paralisava ou neutralizava parte do corpo delas. Para não impedir o povo de andar, Deus proibiu o contato dos israelitas com o porco. Isso se tornou uma lei judaica. Mas lá em Israel, depois que esse homem entrou, fez a bagunça lá em Gadara, até pastores de porcos foram para lá. Qual é o ambiente de porco? Está limpo? Suja? Tem ar puro? Deixa fedido. Mas tem alguém na cidade orando e falando: Deus, lembra da gente. Deus, muda a nossa história. Deus, visita essa cidade. Senhor, muda o nosso quadro. Aí Jesus entra num pequeno barquinho, chama os discípulos, vai fazer uma obra que os discípulos não sabem. Aí no meio do caminho vem o vento, vem a água, sabe para quê? Para atrapalhar o processo e o projeto de Deus através da vida daqueles discípulos. Você não entendeu? Muitas coisas nas quais você passa, é o inimigo se levantando porque sabe da grandeza, da chamada e do projeto de Deus através da sua vida. Ele quer afundar seu barco. Depois de não afundar o barco, tentaram parar com a pressão, com o perigo. Olha esse homem como é que ele é. Mas quando Jesus desceu do barco, colocou o pé no chão, o homem veio. Porque o segredo nunca foi os discípulos e nem a embarcação. O segredo é quem está dentro dela. O segredo nunca foi você, o segredo é quem está dentro de você. É o objetivo. Eu paro aqui, escuta. Quando Jesus olhou para aquele homem, meu Deus, Jesus chegou lá. Não, a Bíblia diz, e rogava-lhe para permanecer naquela província. Você sabe por que ele rogava para permanecer naquela província? Porque a província já estava do jeito que ele queria. A gente sai dele, mas deixa a gente morando por aqui. Foi o que o demônio falou para Jesus. A gente sai dele. Ele rogou, ele implorou. Deixa a gente aqui. Sabe por quê? O diabo trabalha com
opressão, depressão, possessão. Opressão, depressão, possessão. E já estava muita gente na cidade assim. Medo, oprimido, deprimido, tem um endemoniado, está perigoso, a gente não sai mais, as crianças não saíam, as pessoas não tinham prazer de andar, é perigoso. Eu moro em São Paulo, uma grande cidade, de vez em quando aparece uma notícia, o homem do chapéu vermelho, o motoqueiro da moto preta, o motoqueiro da moto verde. Meu Deus do céu, quando a gente sai na rua, que vê uma moto de noite no escuro, já olha a cor dela, para se prevenir, principalmente as pessoas que saem de manhã para trabalhar. O pessoal fica em pânico, mas alguém estava orando. E Jesus levantou o recurso necessário para ir do outro lado, visitar aquela cidade. Eu concluo essa palavra dizendo: aquele espírito implorou para ficar naquela cidade. Jesus não foi lá para negociar com eles. Jesus foi para atender a oração de alguém. Jesus te levantou para atender a oração de alguém. E quando aquele homem rogou para ficar por ali, Jesus falou: não, você vai sair deles. Eles fizeram o último pedido. Qual pedido? Deixa a gente entrar nos porcos. Nós somos legiões. Legião, porque somos muitos. Deixa a gente entrar nos porcos. Jesus inteligente. Eita, Jesus maravilhoso. Fala igual baiano. Jesus ia matar 2 coelhos com uma paulada só. 2 milagres de uma vez só. Aí a Bíblia diz: e Jesus o permitiu. Sabe o que aconteceu? O homem dobrou o joelho endemoniado. Os demônios saíram do homem, entrou nos porcos, os porcos ficou endemoniado, saiu tudo correndo, lá do outro lado da cidade, se jogou no despenhadeiro, caiu no mar. Porco não sabe nadar, ainda mais endemoniado. Moral da história, de uma vez só, presta atenção, quando Jesus chegou, de uma vez só, ele libertou o homem e limpou a cidade. Ô glória! Você sabe quem foi esse homem cheio de cicatrizes? Porque a Bíblia diz que ele feria-se com pedras. Ele trouxe a cicatriz do seu passado. Você sabe quem foi esse homem? A Bíblia diz que esse homem se tornou um grande pregador da palavra. Algumas pessoas falaram: você era muito perigoso, vai embora daqui, vai que você tem uma recaída. Você era muito perigoso, vai embora. Graças a Deus que você fez uma obra, mas vai para outro lugar. Não dá para você ficar mais aqui. Todo mundo tinha medo de você. Quando você chegar no lugar, as pessoas vão saírem. Vai embora. E aquele homem se abateu. Porque tem coisas, irmão. Vou tomar esse caminho não, vou objetivar. E aquele homem chegou até no barco onde Jesus estava. Jesus estava indo embora, voltando. Aquele homem colocou o pezinho dentro do barco. Entrou no barco. Aí Jesus perguntou para ele: tu está indo para onde? Para onde é que tu quer ir? Ai, deixa eu ir contigo, Jesus. Não dá para ficar aqui mais não. Jesus falou: desce, sai do barco. Desce. É aqui que você tem testemunho para contar. Por que o diabo quer fazer você ir embora? Desce, você vai ficar. Mas ninguém queria. Mas Jesus disse: fica. Mas ninguém quer. Jesus vai sempre dar uma palavra contrária ao que a multidão está querendo, o que a multidão está dizendo, porque Ele é soberano. Se ninguém quiser, mas Deus quiser, acabou. É a maioria, pronto. A Bíblia diz que aquele homem pregava em Decápolis. Decápolis é 10 cidades. 10 cidades. Aquele homem pregava a palavra. Eu era, eu fui, eu fiz, mas Jesus me libertou. Mas Jesus me alcançou. Jesus pode te libertar também, pode te transformar também. Jesus, aquele homem pregou em Decápolis. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: se aquele barco não chega, esse pregador nasce? Se aquela pequena embarcação não chega, esse pregador surge? Não. Eu concluo essa palavra dizendo: você é essa pequena embarcação que não pode deixar de chegar. Tem muita gente dependendo de você. Através de você muitas pessoas conhecerão a graça de Deus. Através de você muitas pessoas se chegarão a Cristo. Através de você Deus vai levantar pastores, esposa de pastores, mulheres de oração. Através de você Deus vai levantar cantores, cantoras, pregadoras. Através do seu testemunho, através da sua perseverança, através das tuas lutas, através do teu choro, através da tua comunhão, através da tua perseverança. É por isso que você sofre tanto, porque você é a ferramenta que Deus usará para levantar homens e mulheres diferenciados nessa terra. Não permita seu barco afundar e não deixe de ir, porque muitas vidas estão dependendo de você.
Alguém que ouviu essa palavra aqui nessa noite e reconhece que você é de Deus porque ouviu a palavra de Deus, mas você de repente está afastado dos caminhos do Senhor. As circunstâncias lhe distanciou do centro da vontade de Deus. E hoje você quer reatar com Deus essa aliança, essa parceria. Eu quero convidar você a levantar sua mão aí onde você está. Levante a sua mão, você que quer reconciliar com Jesus hoje, você que quer voltar para Jesus agora. Vamos estar em pé em nome de Jesus. Tem alguém, você está do lado de alguém aí que de repente quer reconciliar com o Senhor? Eu quero convidar aqui à frente. Eu quero orar por você. O Senhor te trouxe aqui para fazer uma obra de salvação na sua vida. O Senhor quer salvar a sua alma. O Senhor quer transformar o teu ser. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida, a sua alma para Jesus? Se tem, levante a mão, eu quero ver você. Glória ao nome de Jesus. Eu percebo que tem alguém andando ali pela igreja. Eu não sei do que é, o que se trata, mas tem alguém, faz um sinal assim com a mão só para me nortear. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Tem alguém vindo ali, é isso? Glória ao nome de Jesus. Tem mais alguém? Quer reconciliar com o Senhor? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Oh, glória ao nome de Jesus. Tem alguém aqui que foi alcançado pela palavra? Oh, glória! Reconciliando, Deus seja louvado. Glória ao nome de Jesus. Tem mais alguém? Hoje é noite de salvação nessa casa. Hoje o Senhor atravessou o mar para abraçar a sua alma. Hoje os planos do inimigo caem por terra. Hoje entra a salvação. Hoje a graça te abraça. A graça te alcança onde você estiver. Mas ela não lhe deixará no lugar aonde te abraçou, te alcançou. Ore ao nome de Jesus. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre de ti. Se tem mais alguém, venha, o Senhor te chama. Tem mais alguém vindo ali? Mas Jesus transformou. Hoje Ele quer te abraçar. Hoje Ele quer te transformar. Vem para Jesus, corre para Jesus. Para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei. Adore ao Senhor, se alegre com o Senhor, é noite de salvação. Tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Sua mão para mim.
Deus amado e bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, neste momento, Senhor, nós queremos apresentar nas Tuas mãos, ó Deus, a vida destas duas almas, ó Deus, que reconciliam contigo aqui através do poder da Sua palavra. Kalai chomi canta labacala bacala xandaraya. O Senhor as conhece, sabe quem são, sabe do que elas precisam, necessitam, ó Deus. Por isso oramos, estendemos, ó Deus, a nossa palavra de oração para que o Senhor as alcance com libertação, com cura, ó Deus, com mudança, com renovação. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa trabalhar, possa transformá-las, ó Deus. Ó Deus, que o Seu Santo Espírito, ó Deus, possa mudar a vida delas. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa resgatá-las, levantá-las, restaurá-las, purificá-las e utilizá-las na Sua obra. Sobre a vida da Tua igreja eu peço a Tua boa mão, a Tua bênção, a Tua graça, Deus. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito permaneça em nós, ó Deus, trabalhando, purificando nossos olhos, as nossas mentes, o nosso coração, guiando nossos passos, ó Deus, guardando a nossa vida, nos purificando, para que cada dia sejamos verdadeiramente novas criaturas. Que a nossa vida seja inteiramente para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes, ó Pai. Ó Senhor, santos, puros, limpos, imaculados, ó Deus, aptos para o arrebatamento da Sua igreja, porque entendemos, ó Deus, que o homem carnal, o corpo carnal, ó Deus, não levitará, ó Deus, no arrebatamento da Sua igreja. Portanto, pedimos a Tua bênção, Deus, sobre todos neste lugar, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Quando Jesus estendeu a Sua mão, quando Ele estendeu a Sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a Sua mão para mim. 3, 2, 1. Minha querida cidade de Rolim de Moura, que Deus te abençoe com salvação, milagres e maravilhas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,